Olá, está começando mais um bate-papo parlamentar aqui direto do Legislativo Caxiense pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, recebendo aqui o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, ele que também é presidente da Comissão do Idoso. Vereador Felipe, uma honra tê-lo conosco aqui. Primeiramente, agradecer novamente, Fábio, a oportunidade, a honra é toda minha poder retornar aqui ao programa. Vereador, nós estamos tocando, digamos assim, o nosso bate-papo parlamentar em meio à Semana Mundial e Municipal de Conscientização da Violência contra o Idoso, ou seja, de combate à violência ao idoso. E a Comissão do Idoso, presidida pelo senhor aqui, nós até já gravamos uma longa conversa aqui pelo Comissão em Pauta, é uma série de situações nas quais a Comissão do Idoso está inserida e, sobretudo, também no combate ao novo coronavírus. Eu gostaria que o senhor detalhasse alguma dessas pautas nessa nossa abertura de bate-papo, digamos assim. Nós estamos participando essa semana em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, a própria Prefeitura de Caxias do Sul, que vem fazendo esse trabalho também, alertando principalmente para esses crimes que, nesse momento de pandemia, muitos desses bandidos, enfim, acabam se utilizando desse período em que os idosos estão dentro das suas casas, com muito menos contato com outras pessoas, e se utilizam desse momento para fazer não só a violência física, mas também a violência financeira, a violência psíquica e outros tipos de violência que acometem os idosos nesse momento. Então, a gente utiliza também a semana como prevenção a toda essa situação. Quando eu falava do coronavírus, houve uma larga gama de testes provocada pela Câmara de Vereadores, o município adquiriu as testagens e aí esses testes foram encaminhados para as chamadas instituições de longa permanência, os antigos asilos. Isso. E nessa testagem houve pleno êxito, se podemos dizer assim, vereador, com focos muito específicos e já isolados, ou seja, não aconteceu em Caxias do Sul, como ocorreu, infelizmente, em cidades como São Paulo, de uma pessoa pegar e proliferar por toda a instituição, ou seja, numa ILPI. Os casos foram isolados, não houve proliferação de coronavírus em nenhuma ILPI de Caxias do Sul. Lá no início da pandemia já nós levamos pela Comissão do Idoso uma solicitação ao Poder Executivo que fizesse uma testagem em massa das instituições de longa permanência de idosos na cidade. E na semana passada foi concluído esse processo todo, com 1.179 testes aplicados. Desses testes, 3 trabalhadores dessas casas foram constatados positivos e 1 idoso somente positivo. O que com isso acabou evitando uma disseminação e uma situação extremamente crítica dentro desses lares. Então, eu tenho certeza que essa ação da comissão e também o Poder Executivo tendo aceitado isso, e levado à frente, foi extremamente importante para nós evitarmos uma situação crítica e muito grave na cidade. Nós abrimos o programa destacando especialmente o viés da violência contra o idoso a ser combatida, não só nessa semana que chama mais a atenção, mas permanentemente. O Dia Municipal de Violência contra o Idoso ficou caracterizado em todo o 15 de junho, seguindo a data mundial. Eu lembro que foi um debate muito forte, conduzido pelo ex-vereador Virgílio Costa. Eu sempre cito isso porque partiu dele a proposta de criação da Comissão do Idoso, primeiro temporária e depois permanente, hoje presidida pelo senhor. E um debate que ainda não se concluiu, digamos assim, é o da Delegacia do Idoso, em Caxias do Sul. Como que anda isso? Porque é uma pauta que o senhor volta e meia insiste muito também. É bom sempre relembrar, a atuação do vereador Virgílio, Fábio? Ele sem dúvida nenhuma é um dos precursores da criação da comissão e tem uma importância muito grande, não só para o Legislativo, mas para a cidade de Caxias do Sul. E a gente percebe hoje o trabalho que a comissão vem fazendo, independentemente de quem é o presidente. Com relação à delegacia, a gente segue firme na luta. É claro que esse momento da pandemia atrapalhou esse debate todo. Nós temos muito material encaminhado já para o governo do estado. Envolve estrutura, contratação. A gente conversou com muitas entidades, as entidades da cidade todas elas apoiam, muitas prefeituras apoiam também essa iniciativa, o próprio parlamento regional.
Então, esse debate segue, nós vamos manter ele vivo, sim, e estamos aguardando uma reunião com o vice-governador, que é o secretário estadual de segurança, para que a gente possa dar mais os próximos passos para a instituição da delegacia ou inicialmente, como foi trabalhado já, a questão de um cartório do idoso, que também seria o embrião para uma delegacia que já teria toda uma estrutura à disposição aqui da cidade. Nós temos aqueles números de descagem, se liga, era o 180 uma época, outros falam do próprio 190 para a 190 polícia mais, militar, mas enfim, tem esses números genéricos de denúncia para casos de violência. Na prática, vereador, o que difere, vamos supor, hoje, claro, acontece, uma pessoa presencia, ou o próprio idoso se sente lesado, ele vai ligar para a polícia, digamos assim, para alguns desses contatos existentes. O que mudaria se ele tivesse uma delegacia específica? A delegacia específica permite atuação imediata, né? A própria Brigada Militar, através do Major Ribas, já nos deu a garantia de que, existindo a delegacia ou o cartório do idoso em Caxias, a patrulha do idoso estará pronta à disposição da cidade, né? Então, é a rápida solução, é a rápida atividade em cima da situação. Segmenta, né? É momentânea. Então, a importância, além de ser uma referência, né, de todos os crimes que possam vir a acontecer, direcionarem para esse local específico. E aí se cria uma normativa interna de atuação, de busca dessas quadrilhas que fazem esses golpes financeiros, se faz toda uma análise diferenciada. Então, a importância da delegacia do idoso é como se fosse a delegacia da mulher, né? Tem a sua função extremamente específica e que dá um retorno mais rápido, né? Cria uma ordem de organização até nas investigações, né, com relação a essas quadrilhas que fazem esses mais variados delitos por aí, principalmente nesse período agora. Muitos dos delitos, inclusive nós denunciamos aqui pela Câmara e fizemos uma campanha, né, no início da pandemia, que foi com relação ao golpe do motoboy. Sim, o golpe do motoboy, até para quem não se atualizou, eu lembro que no auge do isolamento social, agora estamos nesse momento de instabilidades. Afrouxa, restringe, mas naquele isolamento inicial em que estava praticamente tudo parado, motoboys aplicavam a seguinte... motoboys não, né? Criminosos. Criminosos, que se forjavam de motoboys. Isso, se forjavam. Mas aplicava a ideia de um problema no cartão de crédito, forçavam o idoso a quebrar o cartão, mas manter o chip inteiro, e iam lá até a residência buscar. E aí começava então o processo de clonagem de cartões de créditos. E aí, a partir do momento em que o sujeito clona, ele pode gastar até estourar o limite. E aí foi que a Comissão do Idoso entrou, fazendo um alerta no sentido de coibir, claro, amparada nas instituições competentes, como a própria polícia, né? Sem dúvida, a gente recebeu algumas denúncias naquela semana inicial do isolamento, lá no início da pandemia. Nós estamos falando aí de meados de início de abril, né? Isso aí. E de golpes que vinham acontecendo, de bandidos que se passavam por motoboys, ligavam para as residências comunicando os idosos que o seu cartão havia sido clonado e estavam acontecendo os gastos. E como eles eram idosos, não era para sair de casa, o banco enviaria até a residência um motoboy para buscar o cartão, podia quebrar o cartão, acontecia isso, não quebrava o chip, deixava o CPF junto e, consequentemente, gastos e mais gastos com relação às contas dos idosos. Então, a gente fez esse trabalho já inicialmente e agora existem os golpes aí com relação ao depósito emergencial do governo, outras situações que vêm acontecendo, e a gente pede sempre alertar as famílias para que deixem os idosos comunicados com relação a isso. Nessa parte final do programa, digamos assim, vereador Felipe, gostaria de entrar no ponto um pouco mais subjetivo, mas não menos relevante, que diz respeito à autoestima do idoso. O senhor fala nas instituições de longa permanência, nem para todo idoso isso é algo tão palatável, de sair de uma residência permanente e ir para o antigo asilo, hoje as ERPIs. Quando o senhor fala em golpes, quer dizer, esse idoso daqui a pouco está desamparado, não tem um filho ou alguém próximo, um outro adulto que possa protegê-lo, esclarecê-lo, não se aproveitar dele, porque às vezes o golpe ao idoso vem dos próprios familiares. Sem dúvida, sem dúvida. Não só de estranhos. Sem dúvida nenhuma. Então, como é que o senhor tem avaliado toda essa série de fatores no sentido da autoestima do idoso?
Olha, acho que é momento para a gente também elogiar algumas iniciativas, né, Fábio? Aproveitar o momento e a Secretaria do Esporte e Lazer. Lá no início a comissão já apoiou quando a SMEL suspendeu as atividades para a terceira idade, desses grupos de convivência que reúnem mais de quase 4.000 pessoas na cidade toda semana. E começou a aplicar aulas remotas para essas pessoas. Porque as lives, né? Das suas casas, os professores fazem contato com os idosos, fazem uma ligação, mandam WhatsApp, postam aulas no Facebook para os idosos que puderem acompanhar e continuar se exercitando em casa. Então, a questão mental, ela também tem implicância nisso. E esse momento de isolamento, os idosos precisam cada vez mais de um contato do seu familiar, não precisa ser um contato pessoal. Pode ser um contato telefônico, uma mensagem no WhatsApp, situações específicas que possam animar o idoso nesse momento. Uma referência, né? Uma referência. Então, é extremamente importante que esses idosos estejam próximos dos seus familiares, dos seus amigos, também nesse momento. E isso que a SMEL vem fazendo, de manter essa proximidade do professor com o aluno, é extremamente relevante e importante para eles. Passada essa semana de conscientização contra a violência ao idoso, vereador Felipe, a comissão continua no seu trabalho, ainda com muitas restrições por conta do cenário de coronavírus, como reuniões abertas. O senhor já cita aí um instrumento online, seja por meio de lives ou de conferências gravadas, reuniões por aí afora. Por onde prossegue o trabalho da comissão de idosos nos próximos meses? Olha, nós vamos manter nesse momento essa situação, né? Cuidando muito para que o idoso não só saia de casa quando for realmente necessário. Se precisa ir buscar um remédio numa farmácia, enfim, solicite para alguns amigos, para um familiar. A gente vê em vários condomínios aí, né, os próprios elevadores que os vizinhos colocam, se precisar de alguma situação, deixam o telefone à disposição. Então, acho que dessa forma a gente tem que atuar como comunidade, né? Um pensar no outro e auxiliar essas pessoas que mais necessitam, principalmente desse principal grupo de risco hoje, que é o idoso. Então, a gente vai manter esse trabalho de vigilância junto ao Poder Executivo, essa questão das ILPIs, a própria questão desses crimes todos que possam vir a acontecer, em parceria com o Conselho do Idoso, que vem fazendo um trabalho muito interessante através da presidente Vanessa Zancan. Então, eu tenho certeza que nós vamos manter esse trabalho da comissão ao lado do idoso e levando principalmente esclarecimento nesses momentos. Bem, vereador Felipe, vamos continuar acompanhando a evolução dessas pautas, que sem dúvida não se esgotam e, como eu disse, e o senhor reiterou, não são exclusividade da Semana Mundial e Municipal de Conscientização da Violência contra o Idoso, então vamos prosseguir. Ainda há um breve espaço, vereador Felipe, para que o senhor faça suas considerações, toque num ponto que o senhor acredite que ainda não tenha ficado muito claro. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando agora os seus contatos telefônicos, e-mails para envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Eu quero agradecer novamente o espaço e deixar a Comissão de Idosos à disposição de toda a nossa comunidade, através dos 5 vereadores, da nossa assessoria da comissão, e que se utilizem desse canal, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, que nos procure, que envie e-mail, WhatsApp, enfim, a forma como achar mais prática para nos procurar e que auxilie os seus idosos. Nós temos vários canais que funcionam em Caxias do Sul com relação ao idoso e é um momento de estarmos próximos da forma como é possível, mas também auxiliando esses idosos da maneira como a gente consegue. Então, é um momento de fazer um esforço e cuidar muito dos idosos, porque eles merecem todo o nosso respeito, até porque eles ajudaram a construir a nossa cidade até aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Então, vereador, acabamos de conversar com o vereador Felipe Gremel-Maier, do MDB, vereador que também é presidente da Comissão do Idoso aqui no Legislativo Caxiense. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.